Pessoal, continuando, nós vimos que o juiz pode indeferir a petição inicial, proferindo então uma sentença sem resolução do mérito. Vimos que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, nas hipóteses do artigo 332 do CPC, mas pode ser que não aconteça nada disso, né? Pode ser que a petição inicial esteja apta, ela atende todos os requisitos. Pode ser que não seja o caso de julgamento liminar de improcedência, não há ali os requisitos do 332 presentes para isso, então o juiz tem que dar prosseguimento àquela demanda que pode, então, ser instaurada em razão daquela petição inicial que é apta, não havendo, então, causa de julgamento liminar do pedido. Neste caso, ele vai ter, então, que determinar a citação do réu. Ele defere a petição inicial, é o famoso cite-se, né? E determina a citação do réu para comparecer à audiência do artigo 334 do CPC. Aqui nós temos uma mudança no procedimento, tá? No CPC de 73, o réu era citado para apresentar contestação em 15 dias. E até havia depois uma audiência do 331 do CPC de 73, que era a audiência preliminar, na qual acontecia o saneamento e a tentativa de conciliação. Era uma audiência incrível. Na teoria, na prática, ninguém fazia o negócio direito, infelizmente, mas ela deixa de existir nesse formato e temos, então, agora uma audiência do 334, que é uma audiência exclusivamente voltada à conciliação, à tentativa de conciliação ou realização de uma mediação entre as partes, tá? Nesse caso, então, o réu vai ser citado para comparecer a essa audiência que vai ser designada, então, com a data, tudo certinho, já falamos disso, ok? Isso entra muito, pessoal, na ideia do código de valorizar os meios consensuais de solução de conflitos, tá? Existe aí como uma das premissas do código a valorização dos meios consensuais de solução de conflitos, a ideia de valorizar esses meios por uma série de razões que vocês já devem ter estudado, né? Eu não vou aqui repetir para vocês tudo aquilo que eu imagino que vocês tenham visto no primeiro semestre, quando estudaram a jurisdição, quando estudaram os meios de solução de conflitos, talvez, possivelmente, lá no primeiro bimestre, né? Como vocês não estavam comigo ainda, naquela época, eu não sei bem o que vocês viram, mas com certeza passaram por essas temáticas que são fundamentais quando a gente começa o estudo do processo, né? Eu mesma gosto de começar o estudo do processo civil por aí, pelos meios de solução de conflitos, antes mesmo de pensar a jurisdição. Seja como for, nesses casos, a mediação e a conciliação ganharam, então, uma baita valorização no código. No material de vocês vão ver que eu coloquei algumas questões específicas da mediação e da conciliação. Então, coloquei ali, inclusive, algumas perguntas provocativas para vocês. Será que todo conflito pode ser mediado? Todo conflito pode ser mediado a qualquer tempo? Coloquei para vocês ali uma reportagem de uma juíza fantástica espanhola que veio para o Brasil e deu uma entrevista muito legal sobre isso. Coloquei uma figurinha sobre a justiça multiportas para vocês também refletirem. E coloquei ali também os princípios da mediação, extraídos da lei de mediação, com algumas provocações também. Vocês vão ver que tem várias coisinhas em vermelho ali provocando vocês a refletirem. Reflexões que vocês já possivelmente fizeram lá no primeiro semestre, quando estudaram especificamente, com profundidade, o tema da mediação e da conciliação. De todo modo, estão ali e depois, no Collaborate ao vivo, podemos conversar sobre essas provocações, porque são questões bem importantes, tá? Seja como for, é importante saber e lembrar que há uma valorização corretíssima dos meios consensuais de solução de conflitos, a mediação e a conciliação, e essa audiência é uma baita oportunidade para que isso aconteça, não é a única, tá? Nós temos, inclusive, possibilidades de realização de audiências pré-processuais no SEJUSCs, né? Isso tem acontecido. Temos, inclusive, aqui na UP, no NPJ, projetos nesse sentido, mas o fato é que temos aí a possibilidade de, nesse espaço, nessa audiência, também tentar a conciliação. É por isso que agora o procedimento começa assim. Então, nós estamos falando ainda da fase postulatória, nós estamos falando ainda da fase inicial do processo, antes mesmo do réu contestar, do réu apresentar a sua defesa, já haverá essa
audiência para que as partes tentem chegar aí numa autocomposição, numa transação, tá? O juiz vai definir se é o caso de mediação ou conciliação. Vocês também já sabem a diferença entre elas, mas eu trouxe também no material de vocês para reforçar e rememorar isso com vocês. Existe uma diferença entre os casos em que caberá a conciliação, os casos em que caberá a mediação, embora às vezes elas se misturem e uma audiência começa com conciliação, vira mediação e aí a coisa, ou vice-versa, vai depender muito também das partes, do processo e tal. Depois no Colab eu posso inclusive contar para vocês um pouco da experiência do polo de conciliação do NPJ, que mostra muito isso, mostra muito que não tem muito como fechar, né? Tem que ser conciliação, tem que ser mediação. Às vezes, de fato, a gente precisa empregar técnicas ali no mesmo momento. Depois eu conto para vocês algumas histórias bem legais, mas o fato é que o juiz vai designar essa audiência e vai mandar, então, citar o réu para isso. O réu vai receber um mandado de citação ou uma carta de citação. Lembrem-se de tudo aquilo que estudamos relativamente aos atos de comunicação processual, para, então, comparecer a essa audiência, tá? Em regra, ela vai se realizar. A ideia do código é que essa audiência se realize. Porém, pode ser que ela não aconteça. Quando que ela não vai acontecer? Quando ambas as partes manifestarem o seu desinteresse na audiência. Vocês devem se lembrar que um dos requisitos da petição inicial, um novo requisito que o CPC de 2015 trouxe para a petição inicial, é justamente a indicação pelo autor sobre se pretende ou não a realização da audiência. Então, o autor já colocou isso lá na sua inicial. Pode ser que o autor tenha dito na inicial que não tem interesse na audiência do 334. Aí vem o réu e também manifesta esse desinteresse. Neste caso, a audiência não vai se realizar, quando ambas as partes não quiserem. Não acho isso certo, não, tá? A nossa experiência para quem atua mais realizando esses atos é no sentido de que às vezes as partes acham que não querem. E no momento, com um mediador e um conciliador que saibam conduzir os trabalhos adequadamente, com base em todas as técnicas necessárias, muitas vezes as partes acabam realizando inclusive um acordo. Nós vemos muito isso nos polos de conciliação ali do NPJ, tá? Então posso contar também algumas historinhas para vocês nesse sentido. Porém, essa foi a opção do código. Quando ambas as partes manifestam o seu desinteresse, a audiência não vai ser realizada. Como que o réu manifesta esse desinteresse? Uma vez recebendo a citação para comparecimento à audiência, ele apresenta uma petição simples, explicando que ele não tem interesse na realização da audiência, e essa petição tem que ser apresentada até 10 dias antes da realização da audiência. Então, ele tem até 10 dias antes para apresentar essa petição manifestando seu desinteresse. Claro que se o autor já disse na inicial que tem interesse, não adianta nada o autor apresentar essa petição. Se um quer, a audiência sai, tá? Então, se o autor já disse que não quer, o réu apresenta essa petição em 10 dias. Depois nós vamos ver que essa apresentação de petição influi inclusive no prazo para contestação, mas isso é da aula da semana que vem, quando nós vamos estudar a contestação e inclusive entender os prazos para apresentação da contestação, tá? A audiência também não vai acontecer quando se estiver diante de direitos que não admitam autocomposição. Cuidado, gente. Eu não estou falando de direitos indisponíveis. Existe uma diferença entre direitos indisponíveis e direitos que não admitam autocomposição. Alguns direitos, embora indisponíveis, admitem autocomposição. Exemplo clássico, alimentos. Até em ação de alimentos é possível negociar o valor, a forma de pagamento. Tudo isso é negociável, ok? Então, o direito ser indisponível não impede a realização de uma autocomposição. Mesmo para direitos indisponíveis, essas audiências vão acontecer. Tanto que em direito de família, nas ações de família, elas têm acontecido muito, tem que acontecer. No código tem, inclusive, uma previsão específica para as ações de direito de família, tá? E muitas delas de alimentos, né? Então, nesses casos é possível acontecer. Nós temos até na Lei Maria da Penha a possibilidade de transação, né? Então, é muito raro, são muito raros os casos em que não haverá possibilidade de autocomposição. Em geral, quando eu tenho uma discussão de ações coletivas, às vezes algumas questões de improbidade, mas ainda assim haverá algum espaço para negociação.
tá? Então, vai ser muito raros os casos em que essa audiência não vai ser marcada por esse motivo, ok? Eu vou colocar, inclusive, para vocês 2 textos muito legais, um do professor Elton Venturi e um do professor Eduardo Talamini, justamente discutindo essa questão, autocomposição em conflitos de direito público, a diferença entre direitos indisponíveis e direitos que não admitem transação ou autocomposição, e é bem importante porque o código adota essa expressão muito mais do que a dos direitos indisponíveis, que ele reserva só para algumas situações, ok? Se a audiência não acontece, se não é o caso dela acontecer, nessa hipótese, né, de direitos que não admitem autocomposição, o juiz nem designa essa audiência. Ele cita o réu para apresentar contestação em 15 dias, tá? Se a audiência acontecer, o prazo da contestação do réu vai ser depois da audiência. Se o réu apresenta a petição dizendo que não quer audiência, o prazo da contestação também acontece depois dessa petição, mas isso a gente entende lá na aula de contestação, não se preocupem com isso agora, ok? Essa audiência tem que ser designada com intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. É nada, gente. 20 minutos mal dá para fazer a declaração de abertura dessa audiência, tá? Então aí também é um erro do código. As nossas experiências no polo às vezes mostram que algumas audiências são realizadas em 3, 4, 5, já ficamos 6 horas fazendo uma audiência de mediação, para vocês terem uma sessão de mediação, para vocês terem ideia de como é demorado. Então, esses 20 minutos não ajudam muito, e a ideia é que essa sessão, essa audiência, seja realizada por conciliadores ou mediadores. Aquelas figuras que vocês também conhecem muito bem, e que eu coloquei também ali no material de vocês, para vocês rememorarem aí o que vocês estudaram no começo do ano, tá? Então, a ideia é que sejam mediadores ou conciliadores, que isso aconteça no âmbito dos CEJUSCs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, e que o juiz não realize, a princípio, essa sessão. Daqui a pouquinho conversamos, quero saber, coloquei essa provocação ali para vocês, se vocês acham que o juiz pode realizar essa sessão e que problemas teriam do juiz fazer essa sessão. Tem alguns problemas do juiz fazer essa sessão, tá? Então, rigorosamente falando, não é para ele fazer, depois a gente pensa nisso. O que aconteceu muito no início foi que não havia conciliadores e mediadores em número suficiente para fazer essas audiências. Então, muitos juízes deixaram de designar por falta de conciliador ou mediador na comarca. E eles entendiam que eles não poderiam realizar o ato, e aí eles diziam, como não há ainda estrutura adequada no âmbito dos CEJUSCs, deixo de designar a audiência, cite-se o réu para contestar em 15 dias, tá? Depois, com o tempo, hoje em dia, os CEJUSCs já estão muito mais bem estruturados, então hoje nós temos conciliadores e mediadores, na maioria dos lugares, né, suficientemente capacitados, inclusive, para realizar, porque eles têm que passar por uma capacitação, tem um credenciamento no tribunal, tem todas as regrinhas que vocês conhecem bem, mas que eu coloquei no material de vocês para vocês relembrarem, tá? E tem algumas situações em que a gente pode pensar que a audiência também não vai ser marcada. Eu coloquei para vocês um julgado do TJ de São Paulo, em que a parte deixou de comparecer na audiência, ela foi designada, era um caso de violência doméstica, e a parte que envolvia, né, era civil, mas envolvia também questão de violência doméstica, então a autora deixa de comparecer na audiência porque não queria se colocar diante do seu agressor. Veio o juiz e aplica uma multa pelo não comparecimento. Já vou explicar para vocês que essa multa cabe. A parte recorre, o tribunal diz dignidade da pessoa humana. Não dá para obrigar a vítima a ficar diante do agressor. Então, era um caso em que a audiência não devia ter sido designada. Em alguns casos que envolvem violência doméstica, isso tem acontecido. Então, vejam que até mesmo é possível excetuar as hipóteses em que a audiência vai ser realizada em prol de outras garantias aí, que também devem ser observadas, tá? Como eu disse para vocês, é uma audiência que se volta apenas à obtenção da mediação e da conciliação, a realização das técnicas de mediação e conciliação para a obtenção de uma autocomposição. Existem várias técnicas aí nesse sentido, né? Eu me lembro que ano passado até fiz com os alunos uma oficinazinha trazendo isso, porque depois fizemos uma sessão simulada de mediação e conciliação, então quem tiver interesse também, a gente pode conversar melhor sobre essas técnicas, se vocês quiserem, tá? Então essa sessão é uma sessão muito rica, em que todas essas técnicas vão ter que ser bem utilizadas, né? Nós usamos o método Harvard de negociação. Para quem gostar do tema, o manual de mediação do CNJ é muito legal, tá lá no site do CNJ, e ele traz questões super interessantes
interessantes a respeito de como realizar o ato, etc. Eu vou até disponibilizar na pasta de vocês esse manual, e tem outros textos vários. Tem um livro muito legal que se chama Como Chegar ao Sim, que é muito legal sobre negociação. Enfim, para quem gostar disso, temos vários textos e livros à disposição, vou colocar para vocês, mas também estou à disposição para a gente dialogar, tá? Se acontece o acordo, esse acordo vai ser homologado ali naquele ato mesmo, e uma sentença com resolução do mérito vai ser proferida, extingue-se o processo, acaba. Foi feito um acordo, tá? Pode ser que haja um acordo parcial, um acordo que não abrange todos os pedidos, isso também pode acontecer, e aí o processo prossegue com relação àquilo que não foi objeto de acordo, e se não ocorre o acordo, começa a partir daí o prazo para o réu apresentar sua contestação, depois a gente vai falar disso, tá? O não comparecimento injustificado a essa audiência implica na aplicação de uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Falamos dessa multa na aula da semana passada, quando vimos as possibilidades de multas no processo, né? E lá eu contei para vocês, inclusive dessa multa, né? A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que vai ser aplicada à parte e reverte para a União, inclusive, né? Pode caracterizar, constituir aí dívida ativa e acaba revertendo à União, pode ser objeto de execução fiscal e etc, ok? Mas tem que ser um não comparecimento injustificado. Nesse caso do TJ de São Paulo, falávamos de um caso que era justificado o não comparecimento, ok? E existiu por um tempo uma dúvida sobre se a parte poderia se fazer representar nessa sessão. Ela pode comparecer pessoalmente ou representada, alguém que tenha poderes para transigir, tem que ter poderes específicos para realizar a transação, então ela pode sim ser representada, e ela tem necessariamente que estar acompanhada de advogado ou de defensor público, já é um ato processual, já se exige ali a capacidade postulatória, ok? Nas pré-consensuais não, é uma discussão antiga aí da OAB também, mais rigorosamente falando não, mas nessa do 334 tem que ter advogados, defensores, mas a parte pode eventualmente se fazer representar também. Eu coloquei para vocês também um julgado aqui do TJ do Paraná, que afastou uma multa porque a parte não foi, mas a pessoa que foi, o seu preposto, tinha poderes de transação para transigir. Então, nesse caso, não houve recusa em comparecimento, houve comparecimento por meio de um representante. Ok, pessoal? Era isso. Na próxima aula já entraremos, então, nas possíveis condutas do réu, nas respostas do réu, contestação, reconvenção, etc. E voltaremos a falar um pouquinho dessa audiência para entender o prazo da contestação, ok? Nos vemos daqui a pouco. Tragam suas dúvidas. Um beijo e até já já.